Sai pro céu, anda, anda, seu miserável, maldito. Onde está o rei dos judeus? Anda logo, anda, anda, miserável, anda, seu maldito, anda, seu maldito miserável, falso profeta, anda, miserável, maldito. Aliás, ele não é o filho do carpinteiro? Onde está a sua glória agora? Onde estão os pães e os peixes que ele distribuía para as pessoas? Ele disse que iria destruir e reconstruir o templo em 3 dias. Mas olha só para ele agora. Não consegue sequer espantar as moscas das próprias feridas. Olhe para esse Messias de barro. Cadê o trono? Cadê a coroa de ouro? Você prometeu liberdade, mas está preso por 3 cabos. Se você é mesmo escolhido, por que o seu Deus te deixou aparecendo neste madeiro? Desce daí, Nazareno. Se você livrar-se desses pregos, eu serei o primeiro a cair de joelhos. Mas se ficar aí, é apenas mais um farsante vencido pela lei. Olhe, olhe. Onde está o rei agora? Onde estão os milagres que tanto contavam, que salvou a tantos? Por que não desce dessa cruz e prova que o céu está do seu lado? Ele não vai descer não. Já vi muitos como ele, profetas de esquina, que acham que o mundo lhes deve reverência. Acham que são deuses, até que o ferro lhe toque o osso e o aço romano lhe rasga a carne. Esse aí apenas demora um pouco mais para morrer. É resistente, admito, mas a sua resistência prolonga a sua dor. Nazareno, o mundo não tem um dia todo para esperar a sua morte, e eu tenho um turno para encerrar. Sabe qual é o problema de quem prega o amor? É que o ódio é sempre mais pontual. A sentença está sendo executada, e o preço dessa rebeldia contra César, esse sangue que escorre pela madeira. Beba o seu cálice, rei, e verás se o pó da terra te esqueça até o pôr do sol. Ai, redores, não sabem o que fazem.
própria pele querer absolver quem o colocou lá? Guarde suas preces, Nazareno. Você vai precisar delas quando o fôlego te abandonar. Eli! Eli! Lama Sabachthani! Deus meu! Deus meu! Por que me desamparaste? Ouçam! Ouçam! Ele chama por Elias! Tenho sede. Sede? O rei quer um banquete. Toma aqui, Nazareno. Toma aqui o seu cálice imperial. Beba e sinta o gosto amargo da tua vergonha. Pai! Em tuas mãos entrego o meu espírito. Pai, está consumado. Está pago. Olhe pra mim, Jesus. Sua mãe está aqui. Eu não vou te deixar. Jesus. Jesus. Por que o silêncio, Adonai? O seu cordeiro está sendo moído. A justiça é tão cega que não vê inocência diante dela. Ele é puro. Ele é o pagamento que vocês não merecem. Ai. Por favor. Por favor. Por favor. Alguém. Por favor, me ajude a tirá-lo dali. Ele não pode ficar como prisioneiro. Ele é o meu filho! O filho. Apenas um lugar de descanso. Apenas um pano limpo para o meu filho. Por favor. Por favor.
Um plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu. Resgate e salvação encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação, e tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia até chegar no fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos. Veio pra salvar. Ele me salvou. Um plano pra salvar, um pacto pra selar, Silêncio no céu. Resgate e salvação encheu seu coração, ele nem
sangue secou na mão. O fôlego abandonou o corpo. O silêncio do túmulo agora é a única resposta para quem prometeu a vida eterna. Ele gritou: está pago! Mas quem assinou o recibo? Quem garante que esse sangue tem valor corrente nas instâncias da justiça? Olhem para aqueles que chamam pelo nome dele. Olhem para a sua igreja. Onde está a gratidão por este sacrifício? Eles trocam a graça pela soberba, o perdão pelo julgamento e o amor pela hipocrisia. Como pode um pagamento ser válido se o beneficiário da dívida, o homem, continua a pecar como se nada tivesse acontecido? Se a igreja é falha, o sacrifício é nulo, eu contesto a validade deste sangue. Senhoras e senhores aqui presentes, damos início a este tribunal atemporal. Diante de todos e das instâncias da justiça eterna, eu sou Eloá, aquela que preside sobre a balança da verdade. O meu papel aqui não é outro senão aplicar a lei e validar ou não a quitação de uma dívida que se arrasta desde o Éden. No banco dos réus, apresento a igreja. Ela está aqui hoje para tentar se livrar da acusação de que a dívida paga em seu nome não é válida. A questão central é: o sangue vertido no Gólgota foi o suficiente ou a igreja permanece insolvente diante da lei? Doutor Adverso, apresente-se e fundamente a sua acusação. Sou o doutor Adverso, o promotor da lei. Minha existência é o crivo da justiça implacável. Eu represento o direito de propriedade que o pecado exerce sobre a humanidade. Minha tese é simples. Para uma dívida infinita, exige-se um pagamento incontestável. E eu estou aqui para provar que a igreja, não possui os recursos disponíveis para essa quitação, e que o suposto sacrifício de Jesus é nulo, pois não produziu a santidade que a lei exige. A igreja é falha, hipócrita e ingrata. E se o fruto é podre, o pagamento não é aceito. Eu sou o doutor Filéu, o advogado da graça. Represento o princípio que a acusação tanto despreza: a misericórdia, que não ignora a justiça, mas a satisfaz. Minha função nesse julgamento é provar que o pagamento não repousa na perfeição do devedor, mas na divindade do fiador. Irei demonstrar que a validade desse pagamento foi total, completa e legalmente irrevogável. O brado que ouvimos não foi um pedido de ajuda, foi uma declaração de quitação. Está consumado. As posições estão estabelecidas. Doutor Adverso, este tribunal está à sua disposição. Comece a exposição do ajuizamento. Mas, antes de ouvirmos as suas acusações, este tribunal deve identificar o objeto da lide. No banco dos réus, como já foi dito, apresento a igreja. Ela que não é apenas uma instituição, mas o corpo coletivo daqueles que reivindicam a quitação de suas dívidas através do sangue de Cristo. A noiva, aquela que aguarda o Messias, mas que hoje está sendo processada pelo doutor Adverso por insolvência, ingratidão e falhas em cumprir os termos de santidade exigidos pela lei. Ela está aqui hoje para tentar provar que o cumprimento de sua dívida é total e completo. Vamos, igreja,
se apresente, mas não esqueça que diante de todos deste tribunal está sobre juramento de dizer a verdade e somente a verdade. Excelentíssima, senhores jurados, eu sou a memória de milênios e o rosto de cada alma que já clamou por redenção. A minha certidão de nascimento, ela não está em templo de pedra, mas ela está em um jardim, onde o sol se pôs antes do tempo. Sou a linhagem daqueles que viram o Éden ser trancado e sentiram o primeiro frio da separação. Sou o clamor de Abel, a arca de Noé em meio ao caos e a promessa feita a Abraão sobre o céu estrelado. Através dos séculos, eu fui a noiva que tantas vezes se perdeu no deserto, que chorou no exílio da Babilônia e que tentou se esconder atrás de rituais que não poderiam curar a alma. Sou cada homem, cada mulher e cada geração que do pó da terra olhou para o céu em busca de um resgate que não poderia pagar. Hoje eu não sou apenas uma instituição de paredes e dogmas. Eu sou a humanidade que reconhece as suas manchas, mas que carrega uma esperança que a lei não poderia compreender. Eu sou a noiva de Cristo, imperfeita em meus passos, mas selada por uma promessa. E agora, eu não estou aqui para falar sobre a minha própria santidade, mas para testemunhar sobre o sangue que me comprou, quando eu não tinha nada a oferecer, além da minha própria dívida.
soberba presunção. Num instante eu avisto o Pai se aproximar. Já não sei se há perdão, mas preciso tentar. Eu me lanço aos seus pés e começo a cantar. Nem sei como vou falar, não sei se vais me aceitar. Pai, eu me humilho, me torno teu servo, me deixa voltar. Foi quando ele me alcançou, correndo me abraçou. Eu já era outro, mas seu amor não mudou. Me disse que perdoou, há muito me esperou. Se fez meu abrigo a todos. Disse o Pai, meu filho voltou. Meu filho voltou. Eu não sei quão distante ou perdido estás, mas sei que Ele está a te esperar. Eu sei que, mesmo que faltem forças e longe sentir, o Pai de amor te encontra, vida nova, enfim. Excelentíssima, a confissão da ré encerra o caso. Ela admite que é indigna. Como pode um contrato de resgate ser mantido se a mercadoria comprada à igreja insiste em retornar ao lodo do pecado? O Dr. Filéu tenta nos vender uma ilusão espiritual, mas a lei exige resultados concretos. Onde está a santidade? Onde está a mudança? Doutor Advécio comete um erro clássico de quem só conhece a letra, mas ignora o espírito. A validade desse pagamento não é uma reforma moral progressiva. É um ato jurídico de substituição. O fiador pagou a conta. Se o credor recebeu o pagamento, não tem mais o direito de cobrar do devedor. Que fiador, Filéu! Um homem morto numa estaca de madeira há 2 milênios, a história o engoliu. Você não tem um recibo, você tem apenas um mito. E essa graça que vocês tanto pregam chega a ser escandalosa. Eu tenho mais do que um mito. Eu tenho a prova de que o fiador não apenas pagou, mas sobreviveu à transação para atestar o recibo perante esse tribunal. Eu garanto que a igreja, eu e vocês que estão aqui presentes nesse tribunal, somos culpados pelos nossos pecados, mas o fiador foi julgado em nosso lugar. A bagagem do passado eu carreguei, me vi e percebi que
estou preso por erros que cometi. Era eu condenado, era eu condenado, era Excelentíssima, a lei não é uma sugestão, é um decreto irrevogável. Como está escrito no livro de Levítico 24, olho por olho, dente por dente. Se a ré pecou, a conta deve ser paga pelo pecador. E como está escrito, e o próprio profeta Ezequiel fala, a alma que pecar, essa morrerá. Olhem para ela, onde está a santidade exigida pela lei? Vocês se dizem povo escolhido, mas são como sepulcros caiados, que a história tanto conhece. Belos por fora, mas cheios de ossos e podridão por dentro.
Se o pagamento não gera pureza, a lei exige retorno imediato ao cárcere. É fascinante como o promotor cita as escrituras, como os fariseus faziam, usando a letra para matar, mas ignora o espírito que dá vida. Você cita Levítico, mas se esquece que o próprio Messias disse: misericórdia quero, e não sacrifício. Vocês limpam o exterior do corpo, mas o meu fiador sabe o que está dentro. Olhe para mim, veja as minhas vestes. Eu não pertenço apenas ao tempo em que Jesus andava na poeira, e também não pertenço apenas aos dias de hoje. Eu sou a voz daquele que disse aos seus mestres: antes que Abraão existisse, eu sou. Se esse tribunal fosse refém da coerência entre o tempo e o espaço, a graça seria limitada. Mas aqui, o sangue de 2000 anos atrás clama com mais força que a sua acusação. Blasfêmia! A lei é eterna! A lei foi o tutor que nos conduziu até ele. Mas como Jesus disse a seus predecessores, vocês estão passando do limite, senhores. As escrituras e nem o poder de Deus. Senhores. E o poder de Deus é que o fiador não apenas pagou, mas se tornou a própria justiça. Senhores, ordem! Ordem neste tribunal, que absurdo! Mais respeito! Isto aqui não é uma sinagoga de debates, mas uma corte de fatos. Doutor Adverso, as suas referências sobre a lei já foram registradas? Assim como também, doutor Filéu, a sua defesa sobre a atemporalidade também. E lembrando a todos, o intuito deste tribunal não é sobre a coerência do tempo e do espaço, até porque, como já foi dito, este tribunal é atemporal. Mas para julgarmos a veracidade dos fatos, e se as palavras de Jesus superam a rigidez da lei, convidamos agora uma testemunha ocular da vida, do sacrifício e da ressurreição de Cristo. Sendo assim, a defesa convoca aquela que viu a morte ser devorada pela vitória. Lembre-se que está sobre juramento. A acusação defende sua tese na dívida eterna, e que a morte encerrou a conta. Diga a esse tribunal o que você presenciou após o terceiro dia da morte de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu vi o que a lei não consegue explicar. Eu vi a pedra sendo removida. E não foi para que ele saísse, mas para que nós víssemos que ele não estava lá. Eu ouvi sua voz me chamando no jardim. O fiador não é o mártir do passado, mas ele é o vivente que segura o recibo da nossa liberdade. Objeção! Excelentíssima! Uma alucinação de uma mulher movida pelo luto não constitui prova jurídica. Onde está o corpo? A prova é que o túmulo está vazio, doutor Adverso. Se a dívida ainda existisse, a morte como oficial de justiça desse mundo ainda teria direito pelo seu corpo. Mas ele morreu para nossa justificação. Como ele mesmo disse, eu sou a ressurreição e a vida. Excelentíssima, a defesa traz como prova de validade uma mulher cujo histórico é a própria definição de insolvência. Diga-nos, por que este tribunal deveria aceitar a palavra de alguém que a própria lei havia condenado? Alguém que foi possuída por 7 demônios, alguém que também deveria ter morrido sob o peso das pedras por sua impureza. É verdade, doutor. Eu vi muitas mulheres quase serem apedrejadas por pecados semelhantes ao meu. E eu conheço bem a escuridão que o Senhor descreve. Ouvem! Ela admite. Se a testemunha é impura, o testemunho é nulo. Mas espera aí. Se ela deveria estar morta pela lei, como pode alguém clamar que a comprou? Objeção, meritíssima. O promotor está tentando julgar o passado da testemunha, para que ela não fale sobre o presente do fiador. A vida da testemunha não é um exemplo de pecado,
mas o maior exemplo de quitação que esse tribunal já viu. O Senhor pergunta, doutor, quem me comprou? E eu lhe digo, foi aquele que escrevia na terra enquanto o seu dedo apontava o meu pecado. O Senhor disse que eu deveria ser apedrejada, mas Ele se colocou entre a minha culpa e a sua justiça. E no terceiro dia, quando eu fui ao túmulo chorar por um cadáver, eu não encontrei a morte, eu encontrei o sol da justiça. Eu vi o fiador de pé, e ele não tinha marcas de condenação, ele tinha apenas as marcas da vitória. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra, quem nunca pecou, Ele me perdoou, Ele me Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Você crê que Ele levou todos os seus pecados, amém? Você pode cantar juntamente comigo isso? E eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra, quem nunca pecou, Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça me
havia em mim. Hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença que faltava em mim, minha vida foi transformada. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença que faltava em mim, minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. E eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Meritíssima, peço licença para acrescentar uma nova prova que nos lembrará efetivamente que tudo o que aconteceu já foi previsto pelos profetas no tempo da lei. Objeção! Excelentíssima, isso é um ultraje processual. A defesa tenta desviar o foco da ineficiência da ré com manuscritos arcaicos e profecias interpretativas. Não podemos basear um veredito quando existem previsões futuras e onde o fato, a conduta da ré, provam falha no pagamento e indefine esse teatro, meritíssima. Doutor Filéu, a verdade não sobrepõe. Se a defesa alega que o evento do Gólgota é um cumprimento anterior à própria dívida, este tribunal tem o dever de analisar os fatos. Objeção indeferida. Concedo o direito à produção de provas novas. Peço ainda, meritíssima, que eu leia esses relatos para que não seja somente uma falácia minha, mas uma verdade entendida por todos. Este não é o texto do profeta Isaías? Bom, prossiga, doutor Filéu.
quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Ele era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nos reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo de sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pelas transgressões do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito. Com seu conhecimento, meu servo, o justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi cortado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Peço ainda, meritíssima, que reflita, não só pelo fato de que Jesus veio ao mundo e teve morte de cruz, mas peço que reflita também, que diz que ele ressuscitou ao terceiro dia. Como eu já havia falado, esse relato já foi mencionado pelos profetas no tempo da lei. Fato esse, que o doutor Advérsio deveria ter conhecimento, já que ele utiliza a lei como marca de sua atuação. Isso é um absurdo! Meritíssima, a defesa é mestra em transformar sombras em evidências. É verdade, a lei e os profetas falam de um Messias, de um servo sofredor. Mas desde quando uma profecia genérica serve como prova de identidade individual? A própria lei que o Dr. Filéu tanto menciona fala em Deuteronômio que muitos profetas e Messias surgiriam e enganariam o povo. Quem garante? E onde está a garantia jurídica de que este Nazareno é o selo exato desses versos? Meritíssima, homens de dores, a história produziu aos milhares. Cruzes foram erguidas em cada colina de Jerusalém. Quem garante que o sangue deste homem, e não de qualquer outro condenado, teria valor corrente como pagamento e quitação de uma dívida que exige a perfeição de Deus? A lei exige um cordeiro sem manchas, e o que temos aqui é apenas uma ré que a própria morte a reivindicou. Sua contestação foi registrada, doutor Advérsio. A
identidade do fiador é o cerne deste julgamento. Mas doutor Filéu, prossiga e nos dê então a prova que este homem de fato era o cumprimento desses escritos. A prova, meritíssima, não está apenas na morte, mas o que a morte tentou fazer ao tentar fechar o livro. Concluo que esse tribunal exige. Nos diga o que o fiador fez quando andou ressurreto entre vocês. Ele não apenas apareceu, mas nos mostrou que o seu reino não é deste mundo. Durante 40 dias, ele soprou vida em nosso medo e nos fez uma promessa que a lei nunca pôde oferecer. Ele nos disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Eu vou para o Pai e vou preparar-vos um lugar. E quando eu for, eu voltarei e vos levarei para mim. O doutor pergunta o que garante a validade deste sangue. E eu lhe digo: é a sua presença gloriosa. Ele não é um homem de dores derrotado, mas ele é o rei que venceu o que ninguém jamais ousou enfrentar. Ele prometeu que voltaria, mas dessa vez será para reinar e não para ser julgado, pois ele é o início e o fim. E ele é o único capaz de abrir o livro e desatar os selos das nossas histórias. E se me perguntarem, meritíssimo, se a ré é culpada, eu vos afirmo: sim, ela é culpada. Somos todos culpados nesse tribunal. Mas o Senhor veio a esse mundo, subiu aos céus e voltará para enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Não porque somos santos, mas porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o único com poder de julgar as nações. Mas mesmo podendo condená-la, Ele resolveu tirar a sua própria vida por nós. Está tão perto, prove, a paz não está tão longe. Cadê as sombras que nos seguiam? Quebrou o cristal do nosso orgulho ao chão. Está tão perto, prove, a paz não está tão longe. Cadê as sombras que nos seguiam? Quebrou
Basta de sentimentalismo barato. Juiz Eloá, olhe para esse teatro. Eles cantam sobre o único rei, mas olhe para as vestes desta rei. Ela admite ser culpada, ela admite ser falha. A lei não se baseia em boas intenções ou promessas de dívidas futuras como pagamento. Se a igreja é culpada, a sentença é a morte. Onde está a justiça? Se a criminosa é solta apenas porque acredita num tal de fiador que nem sequer está aqui para assinar o recibo de soltura. Sim, doutor adverso. Eu aceito o seu diagnóstico, mas rejeito a sua sentença. Porque sim, eu sou falha, imperfeita. E as minhas vestes por mim mesma estariam imundas para sempre. Mas o que o doutor ignora é que eu não confio na minha própria justiça, mas naquela que vem dos céus. Diante desse tribunal, agora eu lavo as minhas vestes. E eu as lavo no sangue do Cordeiro que por mim foi morto, mas ressuscitou. Essas manchas que agora vocês veem em minhas vestes não são do meu pecado, mas são do sangue que o redimiu. O doutor insiste em apontar para o meu pecado, mas eu escolho apontar para a cruz que o redimiu. E eu declaro que assim como os profetas do tempo da lei não se calaram, essa geração também não se calará. Ela ouvirá e ela professará daquilo que Jesus fez até que Ele venha. Pois Ele é o início, o meio e o fim da nossa história. Basta! Este tribunal já ouviu o suficiente. Este tribunal já ouviu as vozes da lei e os clamores da graça. Doutor adverso, a sua acusação contra a ré é técnica, bem fundamentada e aos olhos dos homens irrefutável. Você conseguiu provar que a igreja é indigna. Você conseguiu provar que este povo é culpado. E você conseguiu mostrar as manchas nas vestes de corações ingratos que por vezes esquecem o preço da sua própria liberdade. Entretanto, doutor adverso, este tribunal não opera somente pela jurisprudência da lei, mas este tribunal também opera sobre aquilo que aconteceu na eternidade. E na eternidade, doutor adverso, o que vale não é tão somente o que a ré fez, mas sobre aquilo que o fiador também fez. O Senhor perguntou: onde está o corpo? Não está mais lá, ressuscitou. O Senhor também perguntou: onde está a prova? E profetas gritaram há milênios: pelas suas pisaduras fomos sarados. Ouçam bem, senhoras e senhores, o que este tribunal declara hoje. O homem no Gólgota, ele não foi apenas um réu açoitado, mas ele foi o juiz que trocou de lugar com o criminoso. Quando ele bradou Tetelestai, ele não estava apenas dando seu último suspiro, mas ele estava pegando este martelo e assinando com seu sangue neste tribunal a dívida da ré. Disseram: pecou, tem que morrer. Mas
mas ele disse: pecou e eu morro por eles. Igreja, sim, você é indigna, mas ele é santo. Você é pecadora, mas ele te lava hoje com sangue, porque ele se fez cordeiro. Doutora de verso, recolha as suas correntes, saia já daqui. A sua posse sobre essa ré se encerrou quando o véu se rasgou de alto a baixo. E pelo decreto do Altíssimo, eu declaro: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pelo sangue do Cordeiro, eu declaro: tetelestai, está consumado, está pago. Será que você pode ficar de pé e declarar: hoje você é salvo pelo sangue do Cordeiro? Hoje você é sarado. Hoje você é sarado. Está consumado. Está pago. Sacrifício vivo se entregou por mim. Com armas de amor ele sofreu até o fim. Vestido de silêncio, semblante era de dor. A todos que o feriu lá no Calvário perdoou. Subiu naquela cruz nada a reclamar, Cordeiro imaculado que sofreu por me amar. E a minha vida foi lavada pelo sangue de Jesus. Minha história dividiu antes e depois pelo sangue de Jesus. Fui salvo pelo sangue, fui curado pelo sangue, fui liberto pelo sangue, fui comprado pelo sangue, o sangue de Jesus que me leva até o céu, o sangue de Jesus, vermelho, forte e fiel, suportou a cruz a preço de sangue, por amor, precioso sangue de Jesus. Precioso sangue.
noite eu quero ser a voz daquele que declara que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Jesus Cristo, porque nós somos libertos pelo sangue. Mas aquele Cristo que morreu, Ele ressuscitou.